Fala incomparável, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de SQL aqui no canal da Experian. Eu me chamo Ítalo Mesquita, sou SQL Developer, especialista em SQL Server e atualmente trabalho com análise e engenharia de dados na Europa. E no vídeo de hoje eu vou trazer a resolução de um desafio que a gente deixou há alguns vídeos atrás, que eu gravei também aqui no canal da Experian, falando sobre as funções de agregação. O que são as funções de agregação, como que elas funcionam, como você usa as funções de agregação. E nesse vídeo que a gente gravou alguns dias atrás, eu deixei um desafio super interessante e alguns de vocês postaram aí nos comentários desse vídeo que queriam a resolução desse desafio e a gente vai trazer isso hoje aqui no canal. Então você chegou aqui agora, fica tranquilo, eu vou explicar o que era o desafio e a gente vai resolver ele juntos. Mas de novo, te recomendo a ver o vídeo que eu falei sobre funções de agregação, que vai ser super importante para a gente conseguir resolver esse desafio. E aproveitando, não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo que é postado aqui. Foi combinado? Então bora lá. Galera, já estou com a tela do meu computador aqui compartilhada com vocês e o desafio que eu deixei no último vídeo que a gente fez aqui para a Experian foi o seguinte. Eu tinha uma tabela de clientes consultas, esse é o nome da tabela. E eu tinha essas informações aqui na tabela. E qual que era o nosso objetivo? O nosso objetivo era pegar a data correspondente à maior sequência aqui. Então, a data que correspondia à maior sequência. Então, basicamente, essa é uma tabela de clientes que tem a ordem de sequência das consultas e a data da consulta que ele fez. Não necessariamente, só para contextualizar aqui, a maior sequência, a maior data vai ser a maior sequência. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui um cliente, deixa eu pegar aqui esse cliente 2 aqui, ó. Se a gente pega, por exemplo, a sequência 5, a última data dele é 27/12/2023. Só que ela não é a maior data. A maior data é essa data aqui, ó, de 24. E nosso objetivo aqui não é pegar essa maior data, é pegar a data correspondente à maior sequência, tá? Então, esse é o objetivo. Então, se eu ponho aqui, por exemplo, o ID do meu cliente e coloco aqui um max na coluna de sequência, nós vamos ter aqui a maior sequência para esse cliente. Eu tenho que botar aqui o ID cliente no Group By. Se você não entender o que eu estou fazendo aqui do max, do Group By, eu sugiro, de novo, que você confira o vídeo que eu já gravei aqui sobre funções de agregação, tá bom? Então, aqui, ó, na hora que eu faço isso, a gente vê que nós temos dois clientes, que de fato nós vimos na tabela que nós só temos só o cliente 1 e o cliente 2, e a maior sequência é o 3 e é o 5. Se a gente for na tabela mesmo sem fazer nenhum relacionamento, ó, vou aqui em New Query, vou abrir uma nova query aqui e vou pôr a tabela, ó. Nós vamos ver o seguinte, ó. Para o cliente 1, que são esses aqui, a maior sequência é o 3, e para o cliente 2, ó, a maior sequência de fato é o 5. Então, aqui tá ok, eu já peguei a maior sequência. E o objetivo agora é pegar a data referente a essa sequência. Então, se eu vier aqui tentar colocar, por exemplo, um max na coluna data da consulta, nós vamos ter, eu vou colocar até aqui max data. E se eu colocar também um min aqui, ó, só para a gente ver aqui o que acontece, se eu venho aqui e ponho um mínimo na data da consulta e a gente executar, nós vamos ter, opa, deixa eu tirar essa vírgula, nós vamos ter essas datas aqui, ó. E essas datas aqui não são referentes às datas que a gente quer. Eu vou até deixar essas duas queries juntas aqui, que fica mais fácil a gente analisar. Eu vou pôr uma embaixo da outra aqui e vou executar. Então, olha só o que acontece. Se a gente vier aqui, no cliente 1, na sequência 3, que é essa linha, a data da consulta é 12/9/2024 e, coincidentemente, bateu certo aqui no Max Data. Agora, se eu vier no cliente 2, na sequência 5, a última é dia 27/12. E aqui, nem aqui eu tenho 27/12 e nem no mínimo eu tenho 27/12. Então, eu não consigo resolver esse problema utilizando dessa forma as funções de agregação. Então, eu preciso de uma coisa a mais. E aí, a gente vai ver hoje como que a gente vai fazer isso e como que a gente consegue utilizar alguns recursos no SQL para a gente conseguir relacionar dados tratados, tá? Então, vamos lá. A gente já entendeu que o nosso problema é pegar o ID do cliente, pegar aqui o ID do cliente, a maior sequência referente a cada ID, aqui no caso 3 e aqui no caso 5, e através dessa sequência eu pegar a data correspondente que está aqui.
tá? Então, aqui vai ter que ser 12 do 9 no cliente 1, e no cliente 2 vai ter que ser 27 do 12 de 2023. Como que a gente vai fazer isso? Existem inúmeras formas da gente fazer isso. A gente pode fazer isso com uma CTE, a gente pode fazer isso com uma tabela temporária, a gente pode fazer isso com uma subquery, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz isso usando subquery, legal? Mas, de novo, existem várias outras formas de fazer isso, tá bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é pegar o cliente e qual que é a maior sequência dele, e isso nós já fizemos. Se a gente elimina essa coluna, nós temos o cliente e a maior sequência. Agora, a gente precisa ver o seguinte, ó, se eu pegar essa tabela de clientes consultas aqui e a gente analisar a tabela original, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter exatamente o seguinte. Deixa eu subir isso aqui, fica melhor da gente visualizar. Nós temos exatamente o seguinte, o ID do cliente, ele é referente a qual coluna na minha tabela original? Essa aqui, ó, é a minha tabela original. Qual coluna? Ele vai fazer referência a essa coluna aqui, ó. Então, onde eu tiver o ID cliente 1, aqui também vai ter 1. Onde eu tiver o ID cliente 2, aqui também vai ter 2. E a maior sequência, ela vai fazer referência a que coluna? A coluna de sequência, tá? Então, se eu for na minha tabela original, que é essa que está aqui embaixo, e eu procurar o cliente 1 e a sequência 3, eu vou procurar cliente 1. Esse é cliente 1? É a sequência 3? Não, então desconsidera. Esse é o cliente 1? É a sequência 3? Não, então desconsidera. Esse é o cliente 1? É a sequência 3? Opa, achei que eu não estou procurando. E eu quero pegar dessa relação essa tabelazinha aqui, essa colunazinha aqui, né? Essa tabela não, essa coluna, essa informação de data da consulta. A mesma coisa vai acontecer com a linha 2. É o cliente 2, é o cliente 2, cliente 2, cliente 2. Mas nenhum desses aqui, ó, é a sequência 5 que eu quero. A sequência 5 é essa aqui, ó. E aí, através dessa combinação, eu vou pegar esse carinha aqui. E aí, é importante eu falar para vocês que quando a gente fala de relacionamento de tabela, a gente não necessariamente fala sobre chave primária e chave estrangeira. Quando a gente evolui um pouco mais no SQL, quando a gente entende mais como que o SQL funciona, a gente sabe que chaves primárias e chaves estrangeiras são importantes, elas normalmente vão ter ligações entre si, mas não é somente isso que faz uma ligação entre uma tabela. As ligações entre as tabelas, elas são feitas através de colunas que são correspondentes. E aqui nós temos duas colunas correspondentes. Nós temos o ID do cliente, que é correspondente a essa coluna, e o max sequência, que é correspondente aqui, ó, a essa colunazinha. E nós podemos usar essas colunas para fazer relacionamentos. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu já tenho a minha tabela principal, a minha tabela que a gente já tratou e pegou a maior sequência. O que eu vou fazer agora aqui? A partir desse momento, eu vou considerar isso como uma fonte de dados, tá? Isso aqui, agora, é um dado, é como se fosse uma tabela virtual. Vamos colocar aqui uma tabela virtual. Esse não é o nome correto, mas vamos colocar aqui para facilitar que isso seja uma tabela virtual. Então, existem várias fontes de dados dentro do SQL. A própria tabela, uma view é uma fonte de dados, uma consulta, um select, né, que isso aqui é um select, também é uma fonte de dados. Uma tabela temporária é uma fonte de dados. Uma variável do tipo table é uma fonte de dados. Então, existem inúmeras fontes de dados, inúmeros objetos ou queries que formam conjuntos de dados. E todos esses conjuntos de dados podem ser agrupados e interligados entre si. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou na minha tabelazinha original. Primeira coisa é ir na minha tabela original. Então, vou voltar aqui na tabelazinha original. Fiz o select da minha tabela original. Legal. Só que agora eu preciso fazer o filtro, ó, a partir dessas informações, dessas duas colunas aqui, ó. E onde que eu tenho essas duas colunas em alguma fonte de dados, né? Onde que eu encontro essas duas colunas? Onde que eu já tratei essas colunas? É na minha query. Bem aqui, ó, nessa consulta, exatamente eu tenho as duas colunas que eu preciso. O ID1 buscando pelo max sequência 3, o ID2 buscando pelo max sequência 5. E aí, aqui eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso fazer um inner join, ou seja, eu posso relacionar, eu posso ligar essas duas tabelas através de uma outra fonte de dados. E a nossa fonte de dados que nós vamos usar aqui, ó, é nada mais, nada menos do que uma query que nós já fizemos. E para fazer isso, eu vou abrir um parênteses, vou fechar um parênteses aqui embaixo
e vou definir um apelido, um alias para essa tabela. Porque isso aqui, como é uma tabela virtual, ela não tem nome, é simplesmente uma query que a gente criou. Então, eu tenho que dizer qual que é o nome disso aqui. Então, eu vou colocar isso aqui, ó, max sequência. Max sequência. Então, esse é o nome que eu acabei de dar para a minha query. Então, agora, tudo que está aqui dentro, todo esse output, ó, é como se fosse uma tabela que o SQL gerou. Só que não é uma tabela física, é como se fosse um dado virtual, uma tabela virtual. E aí eu consigo relacionar isso aqui como se fosse uma tabela qualquer, utilizando esse nome que a gente deu aqui. E aí eu posso vir aqui, ó, e relacionar e ligar a minha tabela de clientes consultas, que é a nossa tabela original, com a nossa tabela virtual, que é a nossa tabela virtual, o resultado dessa query. Então, eu vou fazer um inner join, eu vou ligar essas duas tabelas aqui, ó. Como que a gente vai fazer? A gente vai ligar isso através da cláusula on, onde eu vou passar para aqui na cláusula on o que eu tenho em comum entre essa tabela e essa tabela. E o que a gente tem em comum, a gente já viu que é o ID do cliente e a sequência, tá? Que aqui na nossa tabela virtual a gente chamou, ó, de max sec, tá? Então, isso é importante, a gente deu um apelido para essa coluna. Então, o nome da coluna deixou de ser sequência e passou a ser max sec aqui dentro dessa tabela virtual, que a gente chamou bem aqui disso aqui. Então, para ficar mais fácil, a gente vai fazer o seguinte, ó, clientes consultas, ponto, ID do cliente vai ser igual a max sequência, que é o nome da nossa tabela virtual que a gente deu, o nome da nossa subquery, e eu vou dizer que é o nosso ID cliente. E também, não bastando o ID do cliente, eu também tenho que pegar a minha sequência, porque a sequência é onde está a data que a gente quer. E aí eu coloco max sequência, ponto, max sec. E olha só, quando a gente fizer o nosso execute da nossa query, eu vou apertar F5, e aí a gente tem, ó, exatamente os dados que a gente precisa. O nosso cliente 1 veio na sequência 3 e veio com a data de 2024. O nosso cliente 2 veio na sequência 5 e veio na data de 27 de 12 de 2023. E aí vocês estão vendo, ó, que ele gerou essas colunas aqui. Ele gerou essas colunas aqui, que são referentes à nossa primeira tabela, que é essa tabela aqui, ó, de clientes consultas, e ele gerou mais essas duas colunas aqui. E essas duas colunas são referentes à nossa tabela virtual, à nossa subquery, que nós acabamos de criar. E aí, por que ele está trazendo isso? Porque a gente colocou um asterisco bem aqui em cima, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover essas colunas aqui para a gente ficar só com o que a gente precisa mesmo, que são essas 3 colunas. E aí eu posso, em vez de tirar o asterisco, colocar, por exemplo, clientes consultas, ponto, asterisco. Então, vou pegar todas as colunas somente dessa tabela aqui. Da minha tabela virtual não preciso, porque foi só um tratamento que nós fizemos para conseguir chegar até a última consulta, né? A data da última consulta. E olha só, nós já temos aí as nossas informações bem bonitinhas do jeito que a gente esperava. Essa query aqui, ela é uma query muito simples, basta que você entenda o conceito das tabelas, das subqueries e que essas queries ou essas tabelas virtuais ou, enfim, tudo que realmente te dá um conjunto de informações, te dá uma grid de resultados no SQL, uma grid de resultados nada mais é do que esse blocozinho aqui, ó, que ele gera, tá? Então, tudo isso aqui é uma grid de resultados. Então, tudo que gera uma grid de resultados pode ser uma fonte de dados para você usar para tratar o dado ou para relacionar os dados. E aqui eu fiz para vocês mostrando como se faz isso usando uma subquery. Mas, de novo, a gente pode fazer isso usando tabela temporária, a gente pode fazer isso usando CTE, a gente pode fazer isso usando inúmeras formas que o SQL, os recursos do SQL nos disponibilizam, tá bom? Então, esse era o resultado aqui, essa era uma das formas da gente resolver esse desafio. Agora, conta aqui para mim nos comentários se você conseguiu chegar a esse resultado aqui, ó, lá no desafio, antes de você ver aqui a resposta. E conta para mim também nos comentários que técnica você usou. Você usou CTE, você usou tabela temporária, você usou subquery, igual eu fiz aqui, ou você usou algum outro recurso aí do SQL. Comenta aqui embaixo que eu vou ficar ligado para ver como foi que você resolveu esse problema. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!